E foi. Olá, líderes do Hexa, muito prazer. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia e sou líder de estímulos da FEGESP. Estamos aqui com mais o conteúdo do nosso programa Se Liga no Jogo e hoje o conteúdo é para vocês já começarem a colocar as chuteiras e fazer aquela goleada. O conteúdo de hoje é sobre como zerar a sua IJ e a nossa palestrante será a Maria. Então, Maria, pode ficar à vontade, a pauta é sua. Olá, pessoal. Olá, líderes do Hexa. Tudo certo com vocês? Bom, espero que vocês estejam começando aí 2021 com muita animação, muita energia, porque, enfim, esse é um ano, mais uma vez, muito histórico para a FEGESP, para os núcleos no MED Paulista, enfim, para toda a rede paulista, né? A gente está aí lutando pelo Hexa, então se liga no jogo e bora sair do zero. Bom, começar me apresentando, né? Então, para quem não me conhece, é muito prazer, eu sou a Maria e acabei de me tornar pós-júnior e continuo muito à disposição do MED, né? Por isso é uma honra e um prazer estar aqui com vocês, gravando esse conteúdo, passando um pouquinho do conhecimento que eu adquiri aí nesses anos de MED. Então, um pouquinho sobre mim, né? Sou estudante de farmácia, como falei, uma recém-pós-júnior. Eu fiz parte da farmacêutica júnior, lá MJ de farmácia lá da Unicamp. Entrei em 2016, em 2017 estava como diretora de negócios. E aí, em 2017 também já entrei para o Núcleo Unicamp como time. Em 2018 eu fui presidente do conselho do Núcleo Unicamp. E em 2019 eu estava na família FEGESP como suporte aos núcleos. O ano passado estava no time da Brasil Júnior como suporte às instâncias. Então, desses 5 anos de média, eu levo um pouquinho para minha vida profissional e muito para minha vida pessoal também. Então, é com muito orgulho de ser MED e compromisso com resultados que eu fico muito feliz de contribuir com o movimento desses 5 anos que eu participei e agora também. Então, enfim, contem comigo também se tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo ou se quiserem trocar uma ideia, estou sempre à disposição para ajudar vocês. Então, vamos lá, né? Sobre o que eu vim falar hoje, então. Bom, gente, vim falar hoje sobre algo muito importante, sobre algo que é o início da nossa trajetória em cada uma das gestões, em cada um dos anos que se iniciam, né? Em 2020, a gente contou a nossa história enquanto movimento e vocês contaram a história de vocês, né, da EJ de vocês, e deixaram o legado em um ano muito desafiador, que foi o ano passado. Então, um ano em que nossas certezas não existiam mais e o nosso cenário, o nosso ecossistema pedia por respostas do movimento Empresa Júnior. E vocês deixaram esse legado de 2020, né? Mas 2021 a gente está começando com um novo desafio pela frente, então que tal a gente começar da melhor forma, nesse novo capítulo da história, esse último ano de pé da rede e um ano que a gente tem como missão alcançar o Hexa Alto Impacto da FEGESP, né, do MED Paulista, na verdade, que também é super importante a gente já começar entendendo que o Hexa, ele é de toda a rede paulista. Então, bora lá, né? Antes de começar o conteúdo em si, acho que a gente sempre precisa reforçar novamente, e em cada coisa que a gente for fazer, o nosso propósito enquanto movimento, que é um Brasil empreendedor. E é sempre importante a gente começar pelos porquês, né? Então, quando a gente fala de um Brasil empreendedor, a gente está falando do impacto que o movimento Empresa Júnior quer gerar. A gente está falando em transformar o nosso país desde as nossas pequenas ações e a cada projeto, a cada solução que a gente entrega para os nossos clientes, né? É sempre ali um impacto no nosso ecossistema local, regional e, por fim, a transformação que a gente quer para o nosso país. Então, lembrem-se sempre que é por isso
que a gente trabalha, né? Então, por isso que eu comecei trazendo novamente o propósito do movimento. Ainda mais, né, desde o ano de 2020 para cá, e 2021 um novo desafio, a continuidade desse desafio de ser resposta para esse momento tão delicado que a gente está vivendo. E para alcançar grandes objetivos como esse, que é ter o nosso propósito sendo aí tangibilizado, e, enfim, transformar o Brasil, transformar o mundo e gerar esse impacto, a gente precisa de pessoas comprometidas e capazes como vocês, assim, como todos nós, empresários juniores, pós-juniores também. Então, a gente precisa da formação dessas pessoas. É através disso que a gente consegue gerar esse impacto, né? E quando a gente está falando disso, a gente fala da formação de pessoas, né? Quando a gente está falando desse comprometimento, dessa capacidade, a gente está nada mais do que falando dessa formação através da vivência empresarial. Então, retomei um pouquinho do propósito do movimento e a gente precisa lembrar também da nossa missão, né? Que é formar por meio da vivência empresarial empreendedores comprometidos e capazes de transformar o Brasil. Então, essa estrutura aqui, né, esse framework, acho que vocês já conhecem, que é a vivência empresarial. Então, a gente fala de unir um grupo capaz de alcançar resultados orientado por um propósito, essa definição de liderança no movimento Empresa Júnior, e esse é o desdobramento também da vivência, né? Então, que a gente fala em cada um dos 3 eixos, né? Desde unir um grupo, capaz de alcançar resultados orientado por um propósito, a gente está falando aí do quanto a gente está vivendo a nossa EJ, do quanto a gente está, de fato, tendo a vivência empresarial completa. E quando a gente fala de vivência empresarial completa, a gente logo precisa lembrar da execução dos nossos projetos e da entrega de soluções que a gente faz para os nossos clientes e para o nosso ecossistema, né? É dessa forma que a gente gera impacto. Então, passei aí um pouquinho de propósito, da missão do Movimento Empresa Júnior, do porquê a gente faz tudo que a gente faz, do porquê é importante a gente ter essa vivência empresarial plena que a gente tanto fala, né? E aí, o que sair do zero tem a ver com isso. E agora, de fato, a gente está entrando aí no conteúdo de hoje, né? Que eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Sair do zero, gente, tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver com a gente cumprir com a nossa missão enquanto movimento, tem tudo a ver com a gente alcançar, tangibilizar esse propósito que a gente tanto fala, né? Sair do zero porque é por onde a gente começa, né? Então, todo jogo precisa ter o chute inicial, precisa ter o lance inicial. Então, a gente precisa começar para, no final, alcançar os nossos resultados, os nossos sonhos para cada um dos anos, né? Então, para alcançar o sonho da sua EJ em 2021, a gente precisa desse start. E tem tudo a ver com constância também. Quando a gente fala de sair do zero no começo do ano, a gente já está falando de se manter em movimento constante, de entregar resultados constantemente. E por que isso é constância, né? E por que a constância é importante? Porque a gente, começando agora, o quanto antes a gente der esse start, a gente consegue ter uma entrega mais constante ao longo do ano, sem precisar que no final, ali para alcançar o alto crescimento, conectado, impacto ou alto impacto da nossa EJ, a gente precisa correr muito no final do ano. Então, ano após ano, isso acontece no movimento, mas que tal se a gente sair do zero agora, já alavancar os nossos resultados para ter uma entrega constante e um alcance ali no escalonado, né? Que é a gente entregar, escalonado, para quem não sabe, é que a gente entregar ali o que são as nossas metas destrinchadas mês após mês, né? E também estamos falando de comprometimento e capacidade. Por que comprometimento, né? Porque é importante que a gente tenha esse comprometimento alto desde o começo do ano. Eu sei que tem muita gente nova entrando na EJ, eu sei que quando muda a gestão são muitos desafios diferentes, são muitas coisas para a gente construir, pensar, mas o comprometimento ele deve ser elevado para todas as nossas responsabilidades enquanto empresas juniores, enquanto empresários juniores também, né? Então, a gente precisa estar comprometido a sair do zero e alavancar nossos resultados o quanto antes. E eu falo de capacidade também, não só pela capacidade que a gente precisa ter para fazer o nosso primeiro projeto, para prospectar nossos primeiros clientes, mas, na verdade, a capacidade que a gente adquire enquanto faz isso. Então, depois que a gente vende o nosso primeiro projeto, está executando o nosso primeiro projeto, essa capacidade ela está sendo cada vez mais elevada, né? Com essa execução, com o nosso aprendizado ao longo desse processo. Então, é levar
capacitação, é levar experiência, por fim, levar vivência empresarial para os membros da EJ. E por o quarto ponto, assim, o ano virou, mas as dores e necessidades dos nossos clientes continuam aí para serem resolvidas. Então, o impacto que a gente se propõe a entregar enquanto Movimento Empresa Júnior, ele continua sendo uma necessidade muito grande dos nossos clientes. A gente precisa continuar entregando. Então, logo agora, né, a gente está em janeiro, aí na terceira semana de janeiro, e os nossos clientes, o nosso mercado está aí, cheio de necessidades que a gente pode suprir. Então, quanto antes a gente começar o nosso trabalho, vender os nossos projetos, mais cedo a gente consegue proporcionar transformação para essas pessoas, né? E às vezes é o projeto da nossa EJ que vai fazer total diferença no negócio daquele micro e pequeno empreendedor, no negócio daquela empresa ou daquela pessoa física que está com o sonho aí de iniciar o seu próprio negócio, enfim. Então, é super importante a gente pensar por esse lado também. E, por fim, a transformação que queremos para o Brasil não pode esperar. Está super relacionado com o ponto que eu trouxe agora, mas esses resultados que a gente sabe, que a gente quer alcançar e que a gente tem capacidade para alcançar, eles precisam vir em primeiro lugar. Então, a gente precisa ter resposta desde o princípio. E aí, depois de contextualizar, né, o que sair do zero tem a ver com toda a nossa missão, nosso propósito enquanto movimento é vivência empresarial, pensa se a sua EJ pudesse fazer de todo mês o melhor mês de 2021. Janeiro sendo o melhor mês, fevereiro melhor que janeiro, março melhor do que fevereiro. Imagina, né? É isso que a gente quer no final das contas. A gente quer estar em constante evolução. Quer estar com um crescimento sempre maior do que os meses anteriores. Então, para isso, não dá para a gente perder tempo. Precisa começar agora. É o trabalho que a gente tem no começo da gestão que vai fazer toda a diferença para o restante dos resultados do ano. Bom, então o que a gente não pode deixar de fazer para que isso se torne realidade? Primeiro, é importante a gente ter consciência de que é necessário priorizar e preparar a nossa estratégia de vendas. Então, nesse momento, eu imagino que vocês estejam pensando muito nisso já, né? Então, desde o processo de cogestão pelo qual vocês passaram ou ainda estão passando, por um processo de preparo do time, é importante que não deixem de priorizar e preparar também a estratégia de vendas, para vocês terem clareza, ainda mais se a sua EJ passou por mudanças no ano passado ou passou por dificuldades, é ainda mais importante que a gente priorize a construção dessa estratégia, a definição dessa estratégia de vendas, né? Então, a estratégia, seja para venda, seja para jornada de time, seja para qualquer outra coisa que a sua EJ vá fazer, ela é importante antes de mais nada, porque é isso que nos dá o norte claro do que a gente precisa seguir ao longo do ano. Beleza? Segundo ponto, de capacitar e engajar o time. Então, pode ser que algumas EJs estejam com o processo seletivo aberto agora, pode ser que o time de vocês ainda vai entrar, pode ser que vocês já estejam com pessoas entrando na EJ, pode ser que ainda não esteja o processo seletivo aberto, mas independente dessa realidade, as pessoas que estão hoje na EJ são as pessoas que vão fazer isso acontecer. Então, é importante a gente não esperar para que todo o time esteja completo para começar a nossa capacitação e estratégias de engajamento. As pessoas que estão hoje são já responsáveis pelos resultados que a gente entrega hoje. Então, no sentido de capacitação para execuções, processos que vão ser feitos relacionados às vendas da nossa EJ, o engajamento também é super importante, assim, né? Além de ser uma pessoa capacitada para poder vender um projeto, para negociar com o meu cliente, eu preciso estar engajada com isso. Então, você que é líder da sua EJ, precisa pensar muito nisso também, né? O que eu vou usar de gatilhos para o engajamento do time? Eu vou fazer uma gamificação? Como que eu posso aumentar esse engajamento para proporcionar o melhor trabalho e também o melhor ambiente de trabalho, né? Quando a gente está engajado ali com o que a gente faz, é sempre melhor de trabalhar. Terceiro ponto é de ter responsáveis claros pelas ações. Então, quando a gente tem algum projeto, algum processo, ou até responsabilidade sobre algum cliente que não tem um responsável claro, a gente pode se perder muito fácil. Então, assim como a gente ter uma estratégia definida, um norte para o que a gente quer fazer e onde quer chegar, também é importante que a gente linke isso a responsáveis, para que essas pessoas ali sejam protagonistas dessas ações e para que a gente consiga ter definição de papéis. Então, não dá para esquecer desse ponto também. Quarto ponto é definir uma rotina clara e organizada do que vai ser feito, quando vai ser feito, por quem e o como, né?
ter essa rotina clara ajuda a gente a ter visibilidade sobre o que a gente está fazendo, sobre se aquela estratégia que a gente traçou, se ela está de fato sendo executada. Então, por isso que é importante a gente ter uma rotina, né? O que vai ser feito a cada dia, o que vai ser feito semanalmente, o que a gente espera que seja entregue e realizado ali dentro de um mês. Então, tendo essa rotina definida, com ritos definidos, com processos definidos, a gente consegue ter mais controle ali sobre o que está acontecendo e não se perder no meio das ações. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, acho que é uma das coisas mais importantes aqui, é que de forma constante a gente esteja ouvindo ativamente nossos clientes. E por quê isso, né? Porque é para quem a gente está gerando as soluções. É no final das contas para quem a gente vai vender. É no final das contas quem a gente vai impactar. Então essa empatia escutativa com os nossos clientes, ela é extremamente importante em todos os passos que a gente vai dar. Beleza? Então, desses clientes que eu estou falando, não são apenas os novos clientes, né, que são para quem a gente vai vender nossos próximos projetos, mas também é super interessante e necessário que a gente ouça os clientes para quem a gente já entregou nossas soluções ou para quem a gente ainda está executando o projeto. Muito porque assim a gente consegue otimizar as entregas nas nossas EJs, enfim, corrigir ou trazer mudanças que vão alavancar aquilo que a gente está entregando, certo? Então, beleza, sabendo aí o que a gente não pode deixar de fazer, vamos trazer mais alguns pontos que são super necessários. E vamos falar, então, de funil de vendas. O que é importante a gente saber sobre ele para sair do zero. E daí, eu trouxe aqui esse funil. E aí, aqui é uma versão simplificada, tá? A gente, quando procura funil de vendas lá, ou quando vê outros conteúdos, vocês podem encontrar uma versão diferente. Uma versão que tenha mais etapas no funil, assim. Mas eu trouxe esse para que a gente, de uma forma simplificada, aí, contemple todas as EJs que podem trabalhar com esses tipos diferentes de funil. Mas aqui tem alguns processos que são super básicos e necessários quando a gente está falando desde a prospecção até a conversão desse projeto, né? E a gente, de fato, conseguindo aí vender esse projeto. Bom, o primeiro ponto sobre o funil, gente, que é super importante. Primeiro, é que a gente entenda os nossos principais aprendizados sobre cada etapa desse funil dos anos anteriores. Então, é importante que vocês, enquanto time, gestão de 2021, entendam, né? Como foi que a minha EJ evoluiu até aqui? Como que era a nossa relação com o funil de vendas em 2020 ou até antes? A gente sempre teve muita consciência sobre todas as etapas? Será que a gente sabe hoje quais eram as nossas principais dificuldades em 2020 ou anos anteriores? Por que isso é importante? Porque se eu sei que em 2020, por exemplo, a minha EJ tinha muita dificuldade ali na fase de proposta, vamos dar um exemplo, tá? A gente sempre apresentava as propostas, mas eram ali em que era ali que a gente tinha o maior número de respostas negativas dos nossos clientes, né? Era ali onde que estava barrando, nosso gap era na fase de proposta e de negociação. Se eu tenho essa consciência, é muito mais fácil de eu entender quais são os problemas relacionados a isso, por que a gente não está conseguindo converter essa etapa, e assim eu consigo traçar planos de ação mais claros. Se a gente não ignora os aprendizados relacionados a esse funil, a chance da gente cometer os mesmos erros em 2021 e ter uma demora e uma dificuldade maior para alcançar nossos resultados em 2021 é muito maior. Então, é importante que esse aprendizado ele seja claro e para toda a EJ, tá, gente? A gente não pode centralizar essas informações ou a consciência desses pontos apenas na diretoria da EJ ou apenas na diretoria comercial ou qualquer que seja o nome da diretoria responsável. Beleza? Então, acho que esse é um ponto, assim, muito crucial que a gente sempre precisa pensar. E aí, reforço, né? Não só sobre funil de vendas, sobre o processo de vendas da EJ, mas sobre os diversos outros projetos, sobre, enfim, processos de todas as outras áreas da nossa empresa júnior também. Tenham essa consciência sobre os aprendizados, sobre erros, para que a gente não precise errar novamente, certo? Segundo ponto, é importante que a gente entenda como o funil terminou em 2020, né? Por quê? Aí a gente tem alguns cenários possíveis. Pode ser que a sua EJ tenha alcançado o autocrescimento alguns meses antes do final de 2020.
E aí, nesse cenário, a gente precisa entender. A minha J continuou prospectando, a gente tem ali leads que a gente, enfim, tá nutrindo, a gente tem quantos clientes, quantos leads em cada uma das etapas do nosso funil, como que tá esse funil? Minha EJ bateu as suas metas ali já no finalzinho do ano, então a gente estava prospectando muito, a gente estava fazendo vários diagnósticos, várias propostas para tentar converter e bater o nosso autocrescimento. Então, nesse cenário, também é importante que a gente pare e observe esse funil, né? Bom, como a gente estava procurando por muitos projetos, a gente hoje está com um funil cheio, funil do final de 2020. E aí é entender, né? Existem contatos quentes, negociações quentes que eles podem ser retomados? Já vi diversas vezes com muitas EJs, principalmente várias, na verdade, né? Que eu visitei no final do ano passado, que traziam muitas vezes o ponto de esse cliente aqui ele não quer fechar agora, porque ele está esperando o final do ano, ele está esperando 2021, ou porque ele não tem o orçamento agora, só vai ter no começo do ano. Ouvi isso muitas vezes, gente. Então, esses são os tipos de cliente que a gente precisa retomar o contato agora no começo do ano. Isso significa que ele tem a necessidade da sua solução, da solução que a sua EJ está propondo, e pode ser que agora, no começo do ano, ele queira retomar esse contato e vocês vão ter mais facilidade. Por quê? Ele já é um cliente que conhece a sua EJ, ele sabe quais são as dores que ele precisa sanar. Vocês também conhecem essas dores, já fizeram um diagnóstico. Então, agora a gente tem uma maior facilidade, entre aspas, né? Porque a gente sabe que ainda esse é um processo que precisa ser revisitado, mas a gente tem uma certa facilidade de fazer a conversão desse cliente. Então, por isso que é importante que a gente não descarte o funil que a gente terminou em 2020, mas para que a gente olhe assim, para essas possibilidades. Isso é importante principalmente quando a gente está falando de sair do zero, né? Porque pode ser que leve um tempo, aí também é importante vocês conhecerem essa taxa esse tempo de conversão de cada etapa do funil de vocês, para entender quanto tempo vai levar se eu começar a prospectar agora para vender o meu primeiro projeto, mas quanto tempo eu levo para sair do zero em 2021, se eu já tiver o contato com esses clientes que eu finalizei 2020 ali em etapa de negociação ou realizando o diagnóstico para ele. Então, sair do zero pode ser mais rápido se vocês considerarem esse ponto, certo? Terceiro ponto que eu trouxe para vocês é o que estamos fazendo hoje ou planejando fazer para encher esse funil novamente. Então, aqui eu retomo aquele ponto de desenhar uma estratégia de vendas, assim. E aí, se a sua EJ faz prospecção ativa, prospecção passiva, ou só uma, ou só a outra, ou as duas, é importante ter clareza sobre esses processos, assim. Então, o que a minha EJ está fazendo hoje, o que está acontecendo ou não, para que esses leads cheguem até a nossa EJ, ou para que a gente chegue até esses leads. Ou então, planejando fazer. Beleza, a gente está no começo do ano, então pode ser que ainda esteja ali no planejamento, no início do desenho dessa estratégia, mas é importante a gente ter agilidade. Então, eu vou falar até um pouco mais sobre isso depois. Porque, novamente, aqui é importante vocês conhecerem o tempo de cada etapa desse funil. Por quanto tempo eu fico ali com o lead no comecinho do meu funil até ele chegar na fase de proposta? É um mês? São 2 semanas? Quanto tempo eu levo? Para que assim vocês consigam ter aquele planejamento e aquela rotina clara que eu falei antes, né? Então, assim, vocês conseguem ter essas previsões e aí vão ter uma maior certeza, uma maior firmeza, assim, em trabalhar com esses contatos e entender quanto tempo vocês vão levar aí para fechar esses projetos, certo? Então, se já estão fazendo ou planejando fazer, é importante que tenham consciência sobre isso e que toda EJ esteja ciente. Mas eu acho que fica de principal aqui a agilidade, mesmo que vocês já tenham começado ou ainda não, para que a gente comece aí a encher esse funil, comece aí a prospectar os nossos clientes, para não demorar mais assim para a gente pegar no tranco, né? No começo desse ano. Bom, quarto ponto, retomo aqui um pouquinho até do que eu já tinha falado, né? Sobre calendarização. É importante essa parte de calendarizar, porque a gente precisa ter prazos baseados na estratégia construída e também no tempo médio de conversão de cada etapa. Assim, a gente consegue ter uma maior clareza de quando as coisas vão acontecer.
Assim, a gente consegue ter projeções mais assertivas de quando a gente vai fechar aqueles projetos, de quando a gente vai conseguir converter, se a gente vai fechar o nosso mês escalonado ou não, ou se a gente vai precisar ir atrás de novos leads, porque os que estão ali não estão correspondendo a esse tempo. Essa calendarização aqui deu certo, não deu certo, a projeção foi atingida, não foi. Eu preciso ter consciência sobre isso para que a gente consiga continuar trabalhando, assim. Então, essa quarta etapa ela é importante por conta disso. Então, além da calendarização, façam projeções também, né? Com base nesse conhecimento de tempo médio de conversão de cada etapa. Então, se eu sei ali que entre a reunião de diagnóstico até a construção da proposta eu levo 1, 2, 3 semanas, é importante ter esse conhecimento para que eu possa entender quando eu vou fechar. Beleza? Eu sei, gente, que algumas coisas levam tempo de resposta do cliente, tempo de negociação que vocês vão ter, mas tentem calcular isso também, assim, né? E coloquem, de fato, num calendário, num número de semanas, para que vocês terem mais controle. Assim, fica mais fácil a gente se manter ali no ritmo do jogo. Beleza? Quinto e último ponto, então, faça follow-up, esteja sempre em contato com o cliente de vocês. Então, desde ali o momento em que aquele cliente foi prospectado, chegou até a sua EJ, é importante que vocês acompanhem toda essa jornada e experiência que o cliente de vocês vai ter durante o contato com a EJ, durante esse processo de entendimento de dores e necessidades dele e de entendimento de qual vai ser a solução que vocês vão propor até a fase ali de conversão desse projeto, né? Entender cada passo como a sua EJ responde da melhor forma às suas dores e necessidades. A gente fala mais de follow-up, assim, né? Quando a gente está falando de, a proposta ela já foi apresentada, agora a gente está na fase de negociação, a gente fala muito de follow-up, fala de gatilhos que a gente vai utilizar com esses clientes, mas eu trago isso como super importante, sim, de fato, mas também o acompanhamento com o projeto durante todo esse processo, beleza? Eu trouxe ali para vocês que era importante, ou em alguns slides anteriores, né? Trouxe para vocês que era super importante a gente ouvir ativamente o cliente, e eu reforço isso nesse quinto ponto que eu trago para vocês, né? Então, é super importante ouvir e gerar valor para o seu cliente durante todo esse processo. O valor que você vai entregar para ele não está só no projeto final que você vai entregar. O valor que você gera para o seu cliente está desde o primeiro contato que você tem até o último, até a pós-venda, até a entrega do projeto e acompanhamento desse projeto que foi entregue. Então, pensem muito nisso também, assim, né? Como eu estou lidando com o meu cliente, como está sendo esse relacionamento, ele está vendo valor, ele está vendo valor não só no projeto final, mas durante todo o nosso contato. Ouça sempre, peça feedbacks. Então, como quinto e último ponto, eu trago esse reforço, assim. Beleza, galera? Porque, enfim, esse não é o ponto principal aqui do nosso conteúdo, mas a gente consegue até uma fidelização de clientes de forma mais facilitada se a gente pensou em todo esse relacionamento, em toda a jornada desse cliente ao longo desse processo, certo? Bom, sobre funil, gente, era isso, e principalmente foquem na agilidade. A gente não tá no final do ano ali faltando um mês para alcançar nossas metas, em que a gente precisa das coisas para ontem. Mas a gente pode evitar que isso aconteça se a gente trabalhar de forma ágil desde já. Então, por que isso é importante, assim, né? Eu sei que, dependendo do projeto, da complexidade que ele tem e até do tipo de cliente que a gente está lidando, né? Se não for um micro pequeno empreendedor, se for uma empresa maior, se for uma multinacional, a gente tem ali um tempo maior de negociação e até mesmo de diagnóstico e confecção de proposta, né? Por conta de complexidade de projeto e cliente. Mas, independente disso, a gente precisa agilizar os nossos projetos ao máximo, para que a gente consiga ali ter um funil mais ágil, mais dinâmico também. Então, não deixem que esse número aqui, que eu coloquei de propósito nessa parte aqui do slide, deixem vocês, na verdade, na zona de conforto. Sim, faltam 344 dias para o final do ano, mas, na verdade, isso não é um número que vai nos trazer conforto, né? Esse é um número para a gente pensar que cada dia que passa é um dia a menos.
E quanto mais a gente deixa para depois, e quanto menos a gente pensa na agilidade dos nossos projetos e na nossa tempo médio de conversão ali, de andamento do funil, mais a gente vai deixar para depois e talvez, o que a gente não quer que aconteça, no final do ano a gente vai estar lá enfrentando ali dificuldades e correndo contra o tempo. Então, não deixem isso acontecer e tentem aí alcançar a vitória desse jogo com um tempinho de sobra. Então, por isso que é importante a gente falar sobre agilidade, né? Bom, era tudo isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenham aproveitado essas dicas que eu trouxe. Acredito que vocês podem ter acesso ao PPT também, se quiserem. Também o pessoal do FGESP tem o meu contato, então se quiserem trocar uma ideia, se ficou alguma dúvida, ou enfim, se precisarem de falar sobre esse assunto específico ou qualquer outro, podem contar super comigo. E, enfim, estão preparados para ganhar esse jogo? O Hexa já é realidade, acredito muito, mas também depende de cada um de vocês para fazer esse jogo caminhar. Então, bora sair do zero, que depois que a gente fizer o primeiro gol, garanto para vocês que as coisas ficam mais fáceis e se manter no escalonado, podem ter certeza que é uma recompensa muito grande e que vai alavancar muito os resultados de 2021 como um todo para a sua EJ. Lembrem-se que já existe um legado deixado e vocês são responsáveis para que o legado e a história de 2021 seja ainda maior. Então, muito obrigada e qualquer coisa estou à disposição. Bom, muito obrigada a todos aí que assistiram até aqui. E, Maria, foi uma honra conhecer um pouco mais sobre você e muito obrigada por dividir conhecimento com a gente. O conteúdo foi incrível e com certeza bastante agregador. Obrigada por estar aqui hoje com a gente, auxiliando o MED Paulista já a começar o ano se ligando no jogo. Obrigada pelo convite, a honra foi minha. E, enfim, é um prazer aí compartilhar e retribuir um pouquinho depois de tanto que o movimento fez por mim.